Essas dores que a gente vai carregando, de fome, de miséria, de um monte de situações de desprezo, preconceito, prepotência, todas essas coisas são aquela criança que está dentro da gente gritando para o mundo: eu tô aqui, olhe para mim, pelo amor de Deus! Paulo das Ervas. Fala, meu querido Felipão. Como você tá parecendo uma criança aí, sentado, eu vou fazer a pergunta de um pessoal que falou assim, ó: eu ouvi o Paulo das Ervas falando sobre a criança interior. Pede para ele falar um pouco sobre isso. O que você quer saber da criança interior? O que quer dizer isso? Quando as pessoas falam assim, por que eu preciso saber da minha criança interior? Qual que é o benefício de eu saber disso? Então, eu tava saindo esse dia, eu tava indo na rua assim, eu ia passando perto de uma unidade básica de saúde, de repente vi um monte de gente com a criança interior. Eram as moças grávidas que estavam saindo do GRUGEST, né? Do Grupo de Apoio de Gestante. Então essa é a criança interior? Não, a criança interior estava dentro das mães. Mas não é essa criança que nós estamos falando. Está falando da criança que fica traumatizada, né? A criança, ela busca o acolhimento, ela busca o afeto. Quem já passou por um processo de regressão sabe que a criança lá na barriga da mãe, ela recebe todas as informações genéticas, né? Do pai, da mãe, do vô, da avó, da família, e ela toma consciência de tudo que acontece com a sua prole aí, com a sua família. Uma vez uma mulher chegou aqui e falou assim para mim: Paulo, eu fiz ultrassom, meu bebê está sentadinho dentro da barriga com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Aí eu fiz uma terapia e falei para a mãe assim: você sabe o nome da criança? Ela falou: sei. Ela falou o nome da criança lá, que eu não me lembro agora. Aí eu falei para a criança desenrolar o pescoço. Falei para ela: você vai acompanhar minha mãe e vira na posição do parto, para você poder nascer. Aí eu passei a mão ligeira assim, a criança virou de cabeça para baixo. E essa criança nasceu, veio um processo de afastamento, isolamento social, aquela coisa toda, eu não via mais a criança. Quase 2 anos depois a criança voltou aqui. A mãe voltou aqui, daí a criança interior que está dentro da barriga da mãe, que nasceu, né? Quando a criança ouviu a minha voz, Felipe, que emoção! Porque a criança vibrou, alegria, felicidade, ela queria me ver de tudo quanto é jeito. Eu peguei ela, grudou em mim assim, e passava a mão na minha cara e tal. Isso daí é a criança que a mãe estava esperando. Não foi essa a pergunta que você fez, né, Felipe? Mas essa... Essa explicação é para entender o quê? A criança, ela grava, ela guarda, ela aprende as coisas dentro da barriga da mãe. Então, uma moça, você pai, você mãe, que a sua menina ficou grávida e está solteira aí, nem casou ainda, o pai da criança foi embora por motivos alheios ao nosso conhecimento e vontade, e acolhe essa criança, porque essa criança vai te amar eternamente. E quando a criança nasce no sistema familiar, né, Felipe? Teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, teu tio, teu tia, teu primo, teu bisavô, tem um monte de gente atrás dela, né? Quando a criança nasce nesse sistema, ela vem procurando por outras crianças que possivelmente já vieram nesse sistema. E aí ela fica gravando no seu inconsciente aqueles sinais, aquelas situações. Se houve uma rejeição de alguém dessa linhagem, essa criança pode estar buscando. E muita gente que fala assim: a criança é bem nascida, ela vai ser próspera. A criança que foi mal nascida vai sofrer. Por quê? Porque ela carrega dentro da sua consciência essas informações. Então a criança interior do Felipe Leão, por exemplo, é um manhoso. Gente pensa na criança chorona. Fica o dia inteiro gritando: Paulo das Ervas, Paulo das Ervas, Paulo das Ervas. Chama mais eu do que a mãe dele. Por quê? Porque ele tem necessidade, ele tem anseio de novos conhecimentos dos quais o Paulo das Ervas pode contribuir com ele. E aí ele pergunta, eu respondo. A minha criança interior, por exemplo, ela é tímida, a minha criança interior é chorona,
as coisas não dão certo, eu busco a atenção de alguém. Esses dias ali eu estava fazendo uma análise comigo, porque a gente faz as análises, né? Tem o Isis Leite, que é o nosso constelador, que participa aqui na Lua Crescente, né? Tem até um grupo do WhatsApp lá que é Constelações da Lua Crescente. E o Isis vem, faz as constelações e a gente acaba conversando alguma coisa a respeito para a gente também poder estar orientando as pessoas que nos procuram com esse objetivo. A Lia falou assim para mim: Paulo, eu descobri uma coisa, que a sua criança interior quer se mostrar para o mundo. Ai, meu Deus, daí vem o Felipe e me escancara. Deu certo, né? Deu certo. E por que aconteceu isso? Num processo de relaxamento, para descansar, tranquilo, tentar harmonizar, ver como é que está a energia da gente, a Lia falou assim para mim: você tem 2 irmãos gêmeos, tá? Quem me conhece sabe disso. Tem o Cosme e o Damião. E eu era o do 1, tá? Do trio Parada Dura. Então, o que acontece? Saía a gente, os 3 pequenininhos, todo mundo corria pra cima do Cosme, do Damião, que bonitinho da mamãe. E todo mundo só falava deles. Então, segundo o que ali observou, pode ser que a minha criança manhosa seja porque as pessoas não me viam e viam apenas o Cosme e o Damião. Porque a gente tinha praticamente quase a mesma idade, né? Eu nasci em fevereiro, eles nasceram no final do ano. Meu pai não perdia tempo. Pensa no mineirinho assanhado. Era meu pai, tá? Meu pai era assim. Daí nasceu eu, depois veio o Cosme e o Damião. E daí a gente saía, ia todo mundo pra escola, todo mundo via: ai, Dona Maria, que linda, eu vi os gêmeos. E não vi o Paulo. Eu vi os gêmeos e não vi o Paulo. A Lia falou assim: eu acho que você tem ciúme dos gêmeos. Eu falei: eu gosto deles, eu tenho muita confiança quando a gente tá junto. Um dia que junta os 3 para dar um passeio na cidade, pensa que nós apronta, a criança ferve, porque daí junta 3 crianças arteiras. Então, essa criança arteira é que vai fazer a gente ser bem de humor, que vai fazer a gente brincar, que vai fazer a gente cantar, que vai fazer a gente jogar futebol, coisa mais gostosa que tem passar com uma criança. Joga uma pedra na casa do vizinho. Essas artes que a gente fazia, que a criança interior acaba continuando fazendo. E as dores também, entendeu? Então, supostamente, se você se sentiu rejeitado, desprezado, fora do quadradinho lá, como diz a turma, você vai sofrer em busca de algo novo, que seria o quê? O seu acolhimento aí, familiar, social, essa situação toda. Agora tem um detalhe: muita gente que foi rejeitada quando criança, quando cresceu procurou desenvolver coisas extremamente violentas, como essa que eu vou fazer agora, vou dar uma pedrada assim, né? Para se apresentar à sociedade, para se apresentar ao mundo. Então, nós carregamos a nossa carga da primeira infância principalmente, muito do que recebemos no afeto do pai e da mãe durante a nossa vida intrauterina, quando estávamos dentro da barriga da mamãe, e daquilo que a gente aprendeu. A nossa personalidade, ela vai se formando de acordo com os exemplos, com a convivência, todo esse processo. Felipe, até 7 anos de idade você forma a sua personalidade, depois você aprimora. Então, se essa primeira fase da vida foi muito dolorida, muito difícil, muito sofrida, a gente às vezes acaba carregando esse sofrimento para a vida toda. Aí o pessoal tem que procurar aí na sua cidade, no seu bairro, na sua igreja, alguém que faça a constelação familiar e fazer uma constelação para você se reinserir, né, no mundo atual e se livrando daquela carga, daquela dor que você carregava. É uma coisa assim muito bonita. Eu sou bastante objetivo nessas coisas porque é o seguinte: quem tem criança interior para mim é a mulher grávida. Mas daí falaram que a gente tem uma criança interior que é essa dor que a gente carrega da infância, que chora pelo carinho, pelo afeto, pelo progresso, pela prosperidade, pela luta. Tem gente que está desse tamanho de gordão e acha que está passando fome. Porque quando era criança passou fome. Mas tá bom, mas você não está passando mais fome. Mas a fome dói demais. Mas você não está passando mais fome. Mas a fome é terrível. Tá, mas você está gordo. Não, eu estou gordo, mas eu estou com fome. Então, essas dores que a gente vai carregando, de fome, de miséria, de um monte de situações de desprezo, preconceito, prepotência, todas essas coisas são aquela criança que está dentro da gente gritando para o mundo: eu tô aqui, olhe para mim, pelo amor de Deus!
tá? Quando você dá esse grito, essa criança que está frustrada, ela se joga para o mundão para que alguém veja. Se alguém da sociedade te viu, ai, que felicidade, aí começa uma nova vida. Que bacana. Mais alguma dúvida, Felipe? Eu tenho sim, você falou assim, ó. Tô com medo de eu gritar? Não, até gostei, porque você está demonstrando na prática, né? A gente gosta sempre, Paulo das Ervas, dessa conversa, porque você está sempre trazendo aquilo que você faz mesmo. E eu observo isso. Tem que gritar. Isso daí é muito legal. Gritar, tem que falar o que você sente, expor para fora essa dor. Como é que eu vou te socorrer se você não me fala? A pessoa chega na minha mesa e fala assim para mim, então, o que é que eu tenho? Não sei, nem te conheço. Agora, chega na minha casa e fala, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Daí eu vou procurar tentar ajudar como resolver. Então quer dizer que se eu precisar, eu posso solicitar. Eu tenho que dar esse grito, eu tenho que falar. Nós temos que gritar, nós temos que chamar, nós temos que falar, eu tô aqui, me enxerga, pelo amor de Deus, olhe para mim. Agora você falou um negócio... Entendeu? E quando eu comecei a trabalhar com as ervas, foi muito legal isso daí, Felipe. Eu vou contar um pouquinho da minha história, inserir nesse tema. Como eu já contei em inúmeros vídeos, eu era uma criança muito tímida, muito medrosa. Esses dias que a gente estava analisando uma vibe, né? Palavra bonita agora, né, Felipe? Da constelação, a Lia falou assim para mim, será que você não tem muito trauma porque saía vocês três e todo mundo só via os dois? Aí eu tinha que gritar, eu tinha que ser o melhor. Eu tinha que sair, eu tinha que aparecer. Na escola eu tinha que tirar nota 10. Fiquei com a fama que era o cara mais inteligente. Hoje eu já estou sentadinho aqui, ó, contando historinha pro Filipão. O Filipão falou que ele quer ganhar $1 milhão comigo contando historinha para ele. Tá ficando esperto. É a criança, é a criança. É a criança manhosa, querendo dinheiro. Vai chorar, filho. Então o que acontece? Daí eu analisei com a Lia e falei, pode ser, é possível sim. Porque todo mundo vem contar história e fala assim, a gente viu os três. O Cosmo da minha mãe era bonitinho. Falei, mas bonitinho são até hoje, meu irmão. Falei mal do meu irmão, ó. Tá? Eu brigo para defender meu irmão. E o que acontecia? E o Paulo não era visto. O Paulo era simplesmente uma criança no meio da multidão. Mas o Cosmo da minha aparecia. Eu tenho inveja deles? Não, eu gosto deles, não. Eu me escondi atrás deles muitas vezes porque eu tinha que estar grudado neles para aparecer. Entendeu? E quando a Lia me fez numa reflexão que a gente estava fazendo, olhar essa situação, eu falei para a Lia, nossa, que da hora. Porque o Damião foi um tempão que eu não vejo ele. Um dia ele apareceu aqui na minha casa, peguei o Cosmo da minha e falei, vou dar um passeio na cidade, vamos aprontar com o povo um pouco, porque nós estávamos os três juntos. Ah, gente, nós aprontamos com um monte de gente na cidade. Porque daí estavam as três crianças efervescentes ali de desejo de explodir. E o Cosmo com o Damião apronta mesmo, aqueles dois juntos é um perigo. E eu tinha que aprontar para aparecer também, senão a turma não me via. E é legal você olhar isso assim sem dor. Sabe, Felipe? É muito legal que quando a gente percebeu essa possibilidade, eu estou olhando uma situação assim sem dor, eu estou olhando com serenidade. O Cosme cresceu na área que ele trabalha, o Damião cresceu na área que ele trabalha e eu cresci na área que eu trabalho. A minha área foi diferente dos dois, porque a minha família trabalha com construção civil. Grande parte dos meus familiares trabalham na construção civil, porque Salesópolis é aquela figura, você tem que ser o construtor. Né? E eu para construir já não servia, porque não enxergo direito, não escuto direito, tenho medo de altura. Tento falar, ninguém enxerga. Tento mostrar o lado bom, ninguém vê. Então eu falei, a construção civil não dá certo para mim. Eu tinha um irmão que brigou comigo uma vez porque eu não sabia chapar massa na laje. Ele falou para mim, se você jogar massa na laje do jeito que você joga, você vai morrer de fome. Eu falei, não vou trabalhar de pedreiro. Caí fora. Agradeço muito dele ter falado aquilo para mim. Porque daí eu fui procurar outra vibe. Isso quando a gente era adolescente, né? Porque aqui na roça, aqui em Salesópolis, a criançada começava a trabalhar com 8, 9 anos. Tá? E não era trabalho escravo, nada disso, é bobagem. Era normal a gente ir acompanhar o pai e a mãe do sítio e aprender a fazer alguma coisa. E eu tenho gratidão, meu pai e minha mãe, que me ensinaram muito. E daí o que acontecia? A gente tem que olhar para essa criança interna. Então, quando a gente fez essa análise, a Lia me perguntou isso. A Lia falou, Paulo, não há possibilidade que você
ficou frustrado com alguma coisa, porque ia os 3 para a igreja, as catequistas da igreja, ia tudo, o cósmico da minha mãe, e o Paulo, entendeu? Ia para a escola, mesma situação, ia para a festa, mesma situação, ia na feira, mesma situação. Então eu não era visto. Quando eu fui tentar me jogar no mundo do trabalho, do negócio, de como fazer alguma coisa, parecia que não ia dar certo. Aí de repente eu entrei na área de saúde. Porque lá eu vou cuidar de gente doente, que está morrendo, está lascado mesmo, não tem mais jeito, daí lá não tem problema nenhum. E eu fui descobrindo uma vocação fantástica quando eu conheci a possibilidade de se livrar da timidez, da insegurança, da ansiedade, do medo, e comecei a desenvolver o meu potencial. Quando eu olhei para trás e vi a natureza assim, que da hora, vou voltar para a roça. Eu fiz assim, vou voltar para a roça, vou trabalhar com erva medicinal. Todo mundo falou para mim, não vai dar certo. Tá bom, não tem problema, eu vou fazer isso. Lá na roça eu vou ficar sozinho, eu vou ficar quietinho, não vou me meter na vida de ninguém, ninguém vai se intrometer na minha vida. Eu vou trabalhar na roça, tá cheio de gente que mora na roça, vive bem pra caramba. Daí falaram assim pra mim, mas não ganha dinheiro. Eu falei, não tem problema, que onde eu trabalho também não estou ganhando dinheiro suficiente. Aí eu comecei a mexer com a roça. Aí voltei. E fui tratando da minha criança interior com a natureza, porque daí eu fui procurando entender cada planta, cada coisa bonita, cada situação. E de repente hoje a gente está aí já com mais de 340 mil seguidores na rede social. A gente está podendo contar essa história. Eu acredito que a minha criança interior foi tratada, entendeu? Não está 100% ainda, mas como diz o povo, está uns 90%, né? Não pode estar 100%. E nesse olhar, né, para a criança que a gente carrega dentro da gente, na lembrança, na consciência, no inconsciente, eu falo assim, para você que tem traumas, você que tem dificuldade, você que tem medo de encarar a vida, você que acha que é fracassado, que não tem sorte no amor, que não tem sorte no dinheiro, que fez um monte de faculdade e não consegue arrumar um bom emprego, como assim, vira o zoinho para dentro, olha para a sua criança interior e encara um processo de regressão, de constelação, alguma coisa, onde você possa observar essa situação, é uma situação dolorosa que você carrega, que com certeza quando você voltar ao horizonte do mundo, as coisas vão fluir melhor na sua vida. Dessa forma, Felipe, você consegue prosperar, tá? Você consegue prosperar, porque as pessoas falam assim, a gente trabalha tanto e não ganha dinheiro. Estou trabalhando na coisa errada. Não, a gente está gritando, eu não gosto do que eu faço. O dia que você aprender a gostar do que você faz, aí a coisa flui, entendeu? Então não faça, como falo para a turma, não coma para agradar o cozinheiro, não estude para agradar o professor, não trabalhe só porque o patrão seu tem que estar contente, nada disso. Faça essas coisas porque isso lhe dá satisfação, prazer e desenvolvimento pessoal. Claro que você vai conseguir fazer. Você pode ganhar dinheiro reciclando latinha, né? Você pode ganhar dinheiro reciclando papelão. E você pode ganhar dinheiro, você cavoca uma mina de ouro a vida toda e não achou o tal do metalzinho precioso lá. Por quê? Porque você foi fazer aquilo para satisfazer uma necessidade que não era sua. Entendeu? Então, quando você olha para a sua criança interior, você olha para aquilo que dói em você e consegue enxergar essa dor sem sofrimento. A dor existe, mas ela não lhe dá sofrimento, você consegue avançar. Então, essa questão da criança interior, Felipe, que todos nós carregamos, independente de sermos mulheres grávidas ou não, temos uma criança interior, a gente tem que olhar para essa situação com uma certa maturidade, sem questionamento, sem julgamento, a dor existe, mas ela não incomoda mais, aí é porque a gente está crescendo, a gente está evoluindo e está pronto
para que se abram novos horizontes na nossa vida. Eu gosto muito de dizer para você, destrave todos os seus horizontes. Ninguém é culpado do seu fracasso e ninguém lutou tanto pelo seu sucesso. Isso você vai ter que fazer sozinho. Agora, fracassou, começa de novo. Tá difícil, insista mais um pouquinho. Perdeu as esperanças, para dar uma relaxadinha, olha para o mundo à sua volta e caminhe. Quando a força do braço acabar, que a fé te dê o sustento. E é assim que a gente vai evoluindo para um mundo mais interno da gente, muito melhor, né? E quando a gente consegue descobrir essa magnitude, a gente consegue aprender que somos bem pequenininho, que o nosso pai, por mais que não era estudado, que muita gente reclama, meu pai era analfabeto, meu pai era não sei o quê. Não interessa, seu pai te deu a vida, cara, seu pai te deu condições para que você estivesse aqui hoje, até contando dele que ele era analfabeto. Mas aí você olha assim, você fala assim, um dia um rapaz chegou e falou para mim assim, mas meu pai era analfabeto, ele com 40 anos, ele tinha 3 sítios, tinha fazenda, tinha boi, tinha não sei o quê, e eu não tenho nada. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, mas de quem é aquela caminhonete? É minha. E daí aquele outro carro é da minha mulher, e aquele outro carro é do meu filho. Então você não tem a terra, mas você tem outros bens. Então que tipo de bem que você quer? Tá? Tem gente que quer o bem só de estar bem. E tem gente que quer estar o bem de ter bens, ter patrimônio. Tem gente que acha que posso jogar todo o patrimônio fora e ser feliz. Pode, a felicidade é uma coisa interna da gente. Mas ser feliz com um patrimônio bem grandão é bem melhor, viu, Felipe? Nossa, como é bom! Você olha assim, aquela casa minha, 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 aquele sítio é meu, aquela chácara é minha, aquela montanha é meu. Gente, isso é bom demais, não é ruim não, tá? Não vem essa que falar que o cara é rico, mas não tem felicidade. Tem sim. Então, a gente fica sempre brigando com a criança interna, brigando com a gente. É a emoção brigando com a razão, tá? Quando a gente consegue harmonizar a emoção e a razão, a gente consegue descobrir o segredo do sucesso. Eu vi um discurso de um teólogo um dia desses, e ele falava assim, Cristo falou, onde tiver 2 unidos em meu nome, eu estarei junto. Quer ser uma pessoa abençoada? Harmonize a sua razão com a sua emoção. 2 unidos vai prosperar. O seu sentimento e o seu pensamento harmonizado com o seu sentimento. O sentimento está no coração, o pensamento está aqui. Harmonizou esses 2, você prospera. O orar e o trabalhar vai fazer você prosperar. Então, Felipe, sempre quando a gente tiver nós 2 juntos, eu falando, você gravando, o canal do Paulo das Ervas vai bombar lá na rede, porque a gente está unidos num só objetivo e com certeza a gente acolhe as bênçãos que o universo, Deus, coloca na nossa vida a partir do momento que a gente une 2 pessoas com um grande ideal, que é levar saúde, qualidade de vida, proteção ambiental, equilíbrio, estímulo, que mais? Motivação. Todo esse processo é muito bacana. A minha criança é falante e a dele é gravante. Ele fica gravando e eu fico falando. E aí a coisa dá certo. Juntou aqui então, Paulo das Ervas, 2 crianças. Uma manhosa que quer perguntar, quer entender as coisas. E outra criança que sabe responder. Esse dia aconteceu um lance interessante. A moça ligou para mim lá do Rio Grande do Sul. Não me lembro o nome dela agora. Ela falou assim, Paulo, as crianças que estavam brincando esses dias lá no campo, e o menininho andando na frente, o outro gritando atrás, Paulo das Ervas. Daí ele virava assim, calma, Felipe, você de novo. Então a gente virou meme até na brincadeira da criançada. Mas isso é bom, significa que o nosso canal está atingindo o objetivo de educação, cultura, saúde, lazer, prazer, desenvolvimento social. Eu acho que o objetivo do canal ele não pode ser perdido, porque o Felipe só quer ganhar $1 milhão. Eu quero ganhar mais. Tá, $1 milhão é pouco. Deixa eu te fazer agora uma última pergunta aqui que eu... Veio agora, sim, muito forte, e a criança quer saber dessa resposta. Criança chorona. Que é assim, ó. Você acredita, então, que se todos fizessem essa análise aí, e aí o modo que elas vão fazer isso daí,
com cada uma, né? Na sua cidade, no seu estado e tal, da sua forma. Você acredita que isso vai colaborar para o crescimento dela como pessoa, na vida financeira, saúde, relacionamento? Com certeza. Quando a gente consegue olhar a nossa criança interna, a gente consegue perceber as dores que nos afligem sem o incômodo que isso nos causa, a gente conseguiu dar alguns passos rumo ao sucesso. O sucesso é uma coisa para ser cultivada, né? O dia que o agricultor coloca uma sementinha na terra, ele não imagina o tamanho da árvore que vai ficar. Ela só vai crescer porque ele colocou aquilo ali confiante que ele ia crescer. Aquela sementinha teve que enfrentar inúmeros obstáculos, passar por inúmeras situações, enfrentar fogo, enfrentar frio, enfrentar vendaval, enfrentar geada, enfrentar neve em alguns lugares. E mesmo assim, aquela semente que foi colocada na terra não foi em vão, porque ela foi em busca da vida, da formação, e a pessoa que colocou a semente na terra, que coloca a semente na terra, normalmente ela tem essa coisa muito convicta dentro dela, né? O agricultor, o pessoal do agronegócio, todo mundo que planta, que colhe e que produz, ele tem essa consciência muito grande. Você coloca a sementinha e vamos aguardar o dia da colheita. E daí tem uma colheita sempre próspera, logicamente. Então, Felipe, é muito bom você encarar essa criança que você carrega na barriga. Agora eu já até fiquei feliz, eu acredito assim, né? Se esse vídeo aqui não bater 1 milhão de visualizações, eu já estou feliz. Porque essa informação que você me trouxe já me deu alguma liberdade aqui. Eu acredito para algumas pessoas que já estão assistindo também, que elas se sentiram um pouco aliviadas, só com essa conversa. Com certeza, eu acho que o objetivo nosso nessa conversa, a gente brinca assim, bater 1 milhão, tá, bater 2 milhões, 10 milhões, isso é uma coisa normal que vai acontecer, uma hora a gente vai chegar nesse ponto. Mas o importante é o seguinte, quando a gente traz uma conversa dessa, a gente aprende a olhar para a gente com outro olhar, porque não adianta conhecer Roma, Nova York, Paris, França, Londres, Israel e não me conhecer. Tá? Tem gente que tem essa obsessão de que tem que conhecer o mundo, ir para um lado, para o outro, porque não, porque na verdade está querendo se conhecer. Ele está querendo gritar para o pai, para a mãe dele, eu estou aqui. Então grite, eu estou aqui, e se permita enxergar nesse local que você está gritando, porque daí as pessoas vão ver que você está aí. Opa, desculpa interromper seu vídeo, mas eu estou passando para te avisar sobre o nosso curso online Transforme Seu Jardim em uma Farmácia. Com ele você vai conhecer as 18 ervas medicinais que combatem até 95% dos problemas de saúde mais comuns, além de ganhar um bônus mais do que especial. Clique no link na descrição e adquira agora o seu acesso. Bom vídeo! Alguém perguntou para mim, mas você ia ali ia ficar perdido no meio do mato e vem gente do mundo inteiro falar com vocês? Gente, mas nós gritamos para o mundo inteiro, eu estou aqui. E as pessoas vêm. Então é legal quando você desperta essa criança e acredita que a criança não tem medo, a criança é livre, a criança é pura, a criança consegue chegar longe sem precisar sair do lugar. A gente quando é criança, Felipe, a gente pega um pedacinho de quintal assim e a gente cria um universo de coisas, né? Sim. Quando você pega essa câmera, você faz um universo de coisas. Só porque você é um bom cinegrafista? Não. Você permite que a sua criança busque tudo aquilo lindo, aquela beleza, aquela coisa legal que tem para ser mostrada. É isso daí que é você olhar para a sua criança, olhar para o seu eu interior, olhar para o momento que você está vivendo hoje, até fazer uma comparação com o momento primário, porque dessa forma você vai conseguir compreender alguma coisinha a respeito do que é viver bem, ser humano, ser feliz, buscar ação, autoconhecimento. Normalmente todas as pessoas que escreveram livro de autoconhecimento tinham grandes conflitos quase irreparáveis por si só, né? Isso é um processo de amadurecimento também da nossa alma. Então tá ótimo. Agora eu já tenho até um caminho ali, que eu já até vou seguir ali agora o meu caminho. Então ele vai seguir o caminho dele sozinho, tá?
Não vai me ver na frente até ele gritar de novo: Paulo das Ervas, onde é que você está? Daí eu grito: aqui, Felipe. Daí ele vai lá e fala de novo. Então, continue assistindo nosso canal, nós temos quase 700 vídeos aí. Fique horas vendo o vídeo do Paulo das Ervas, não tem problema, eu gosto, o Felipe também. E conhecer, né? Você vai falar assim: nossa, parece que todas as mensagens você falou para mim. E foi exatamente para você que eu falei, tá bom? Valeu? Gratidão.